Saudações, queridos alunos do curso Pentágono, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro. Eu sou o professor Giordano Barreto e nós vamos estudar juntos Direito Penal Especial, a parte genérica dessa disciplina e também os posicionamentos específicos dos membros da banca, especialmente o professor Bruno Gelaberti. Nesse primeiro quadro, nesse primeiro ponto da aula, nesses 30 primeiros minutos, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês. Eu pretendo também falar acerca de forma de organização de estudo e alguns pontos importantes acerca de organização pessoal, também para você se dedicar a esse certame que é tão complexo. Bom, eu sou delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, do último concurso esse de 2021, né? Edital 2021 e 2022, tomando posse em dezembro de 2023. Antes disso, eu fui inspetor de Polícia Civil também aqui do Rio de Janeiro, do concurso de 2012, tomando posse em dezembro de 2013. Então eu fiquei 10 anos na casa exercendo a função de inspetor de polícia, aprendendo muito com a prática policial, técnicas de investigação e etc. Antes disso, fui advogado durante 5 anos e antes disso, a minha graduação em Direito. Bem, eu sou formado em Direito, minha graduação é em Direito, só tenho uma graduação. Eu possuo pós-graduação em Direito Constitucional, tenho também pós-graduação em Segurança Pública, aí conferida pela própria Cadepol. Os senhores, quando tiverem a oportunidade de serem aprovados e submeterem ao curso de formação profissional, terão também a possibilidade de, durante o curso, ao final, fazer um TCC e ganhar o título de pós-graduação especialista em segurança pública, ficando então habilitado em segurança pública. Além disso também, eu sou mestre em Direito e já exerço a função de professor universitário há 13 anos. No ano de 2012 eu iniciei minha carreira como professor universitário, ainda como advogado, antes de ser aprovado para o concurso de inspetor de polícia. Então já acumulo aí uma certa experiência na docência do ensino superior e também nesse meio tempo ministrei aula em diversos cursos preparatórios para concurso público. Então aí um breve currículo, fora outros pontos importantes. Possuo meu currículo também lá na plataforma Lattes, você pode acessar o CNPq e buscar o meu nome lá, tem toda a minha formação. Pois bem, o que a gente tem que fazer aqui nesses primeiros 30 minutos? Eu quero passar algumas dicas para vocês, longe disso ser uma forma de mentoria, mas é a experiência pessoal na preparação. Eu me preparei exclusivamente para o concurso da Polícia Civil do Rio, eu me submeti, eu sou um dos remanescentes do concurso de 2012, passei esse imenso hiato aí de 10 anos sem ter concurso para delegado, sempre quis a carreira de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio. Em 2012 eu me submeti, passei na prova objetiva, numa colocação bastante alta, fui para a fase discursiva, obtive notas bastante altas em todas as disciplinas, salvo na disciplina de Direito Penal. Então perdi na prova discursiva em Direito Penal, especificamente numa questão que foi elaborada pelo professor Bruno Gelaberti. Então a partir daí eu passei a me preparar especificamente. À época, em 2012, eu queria ser delegado do Rio, mas eu ainda estava naquela fase generalista de preparação para concurso. Então, eu cometi o pecado de não me preparar para os posicionamentos específicos dos membros da banca do Rio de Janeiro. Isso não pode acontecer com vocês. Vocês já estão chegando nesse certame, que é um certame bem próximo do nosso, do meu concurso. Isso é importante, sabendo que existe a necessidade de sair da vala geral, da preparação genérica e mergulhar aí nos posicionamentos dos membros da banca. Giordano, isso significa dizer que eu não preciso me preparar para os conhecimentos gerais de direito penal especial, especificamente? Não. Você tem que se preparar muito firmemente para todos os posicionamentos gerais, estudando aí por autores consagrados como Rogério Sanches, como o Kleber Masson e etc. Mas também precisa saber os posicionamentos específicos do Bruno Gelaberti. O Gelaberti é o único componente da banca? Não. Tem ele e mais 4 componentes. Os titulares ele como presidente, mais 2 componentes, e tem mais 2 suplentes.
Sucede que, geralmente, ele é o principal componente da banca, como aconteceu no último certame. Ele é o autor, ele é o componente da banca com o maior número de obras jurídicas publicadas, o maior número de artigos publicados, e assim sucessivamente. E o trilho de pensamento dele é muito importante para você resolver determinadas questões. Com o passar do tempo, conforme nós formos analisando aí, desenrolando o conteúdo, eu vou trazendo questões das provas anteriores, da prova de onde caiu o teto, da prova que valeu, né, em março de 2022, e também muitos questionamentos que ele traz em seus livros e também nas redes sociais, em seus artigos, e você vai perceber que existe uma forma de raciocínio em relação ao Gilabert. Por isso é importante você fazer essa preparação, ampliar conhecimento, né? Mesmo porque conhecimento não ocupa espaço, não atrapalha, faz você ficar cada vez mais preparado, e isso é importante para depois a sua própria atuação profissional. Então nós vamos fazer essa imersão no conhecimento do professor Bruno Gilabert. Pois bem, e como é que eu vou organizar isso? Eu preciso estruturar, alguns alunos já entraram em contato comigo, alguns têm meu contato por WhatsApp, que já são conhecidos anterior, ou são ex-alunos da faculdade, etc. E outros já entraram em contato comigo através das redes sociais, perguntando como é que eu vou montar essa estrutura de estudo. Tem que estudar o geral, tem que estudar o específico também, etc. Então eu quero trazer para vocês alguns pontos, forma de organização. O que você vai fazer para se organizar em relação aos seus estudos. Então vamos colocar aqui, ponto de número 1. Forma de organização. Forma de organização. Quais os pontos que eu preciso levar em consideração para organizar o meu estudo? Primeiro ponto, o local onde você vai desenvolver os seus estudos é extremamente importante. É importante que o local seja silencioso, que seja claro e que seja agradável. Eu sei que nem todo mundo tem a possibilidade, tem uma casa mais ampla, tem um cômodo isolado para ser destinado exclusivamente para o estudo. Se isso for possível, é bastante importante que você destine somente um local específico para você desenvolver os seus estudos. Um local que seja claro, arejado, com iluminação específica, silencioso e, especialmente, longe das pessoas que podem te atrapalhar nessa formação. Então o local é bastante importante. Ali você vai montar uma estrutura que seja agradável para você, com a luminosidade que seja suficiente, que te agrade também, seja compatível de acordo com as suas necessidades. Esse local tem que trazer coisas que te trazem, na verdade, boas lembranças. Seja um local que você se sinta bem, se sinta feliz, agradável, que você consiga desenvolver ali um sistema de recompensa, né? Importante você desenvolver esse sistema de recompensa no local. Você começar a conseguir liberar os hormônios da felicidade nesse local. Acredite, eu vou falar muita coisa que parece maluquice, mas não é. É fruto de experiência de muitos anos de preparação. Então, assim, essa questão do local eu acho bastante relevante. Outro ponto aí que a gente precisa estruturar. Você tendo um local específico para estudo, vamos falar um pouquinho acerca dos materiais. Os materiais que serão utilizados por você nessa preparação. Professor, eu preciso estudar toda a doutrina? Olha, eu acho que se você já não tem uma preparação de base, não está há algum tempo se preparando, já estudando a doutrina e fazendo os seus resumos, eu acho que agora não é o momento de você pegar todas as doutrinas e mergulhar, tentar ler. Não vai dar tempo de você esgotar o conteúdo do edital através da leitura de doutrina. Isso, sejamos francos, isso não vai acontecer. Então o que você tem que fazer? Fazer o que você está fazendo. Contratar um curso específico, como é o Pentágono, um curso que vai trazer posicionamentos específicos, que vai filtrar a parte geral, vai resumir e vai sintetizar. Essa síntese é muito importante para você. Então, as doutrinas são importantes. Se você já tiver há algum tempo estudando, você naturalmente já percebeu a necessidade de, conforme você vai estudando, você vai grifando os pontos importantes, dos grifos você vai produzindo resumos, desses resumos você vai criando métodos mnemônicos. Aqui nesse escritório, onde eu estou ministrando aula para vocês,
todas as paredes durante a minha preparação tinham post-its colados. Eu separei cada parede aqui para cada disciplina do concurso e eu ia fazendo os post-its e colando. Então eu ficava, ao mesmo tempo que eu estava aqui estudando, eu pegava um determinado assunto que eu não lembrava, eu olhava para a parede e percebi que tinha ali um mnemônico que eu tinha criado acerca daquela matéria. Então isso é importante. Então na doutrina você vai grifar, só a título de exemplo aqui. Peguei aqui o novo livro do Gilabert, na edição 2025, junto com o João Paulo Martinelli e o Schmidt de Bem, e estou fazendo aqui os resumos para vocês acerca dos pontos mais importantes. Então, homicídio, por exemplo, só para mostrar como vocês devem fazer isso. Aqui, por exemplo, homicídio simples, trouxe aqui para vocês. Como é que eu vou fazendo? Eu vou grifando as palavras-chave, percebe? Vou marcando, olha aí, ó, marcando. E depois que eu vou marcando todos esses pontos, eu produzo à mão um resumo desses pontos que foram marcados por mim. E depois desse resumo que eu vou estudando, eu vou produzindo esses mnemônicos para poder gravar. Isso é importante para sintetizar conhecimento. Além disso, uma dúvida de quase todos vocês. Jordano, vai ter PDF o curso? Não vai ter um PDF nos formatos que os demais cursos passam para vocês, mesmo porque o nosso formato ele é diferente, é um curso específico para o Rio de Janeiro. E percebam, nós não tivemos isso. Eu tive que fazer diversos módulos pinçados em vários lugares para poder formar esse conhecimento específico desse certame. Então, qual foi a nossa proposta quando nos reunimos? Vamos fazer um curso com um valor razoável e que o aluno, contratando o nosso curso, vai ter acesso a todos os conteúdos aprofundados, sem precisar ficar comprando diversos módulos. Eu gastei aí por baixo uns 10 a 15 mil reais comprando módulos separados. E aqui você está com esse valor adquirindo um curso que vai trazer todos os pontos específicos. A questão do PDF, eu sou favorável ao PDF? Olha, eu sou um pouco preconceituoso com o PDF. Eu acho que esses PDFs que são passados pelos cursos, eles terminam que se transformaram em um material tão amplo que atrapalham em demasia o próprio estudo e a absorção do conhecimento. Aí eles colocam ali doutrina, coloca posicionamento específico, traz questão de concurso, aí traz posicionamento de STJ, de STF, termina virando uma embolação, colocando tudo dentro de um balaio. Eu, particularmente, nunca gostei de PDF. Sempre gostei de estudar a parte teórica, grifando, resumindo, criando métodos, criando siglas e mnemônicos. Depois eu passava a parte prática, resolução de questões. Depois eu passava para o estudo específico de jurisprudência. Abria lá no que é concurso, abria lá no Dizendo Direito e abria a jurisprudência em tese do STJ, que eu vou falar daqui a pouco acerca disso. Ia construindo, né, esses resumos acerca de todos esses pontos. Então o PDF completo, não sei. O que eu vou fazer? Eu tenho os resumos das obras do Gilabert, que é crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio e crimes contra a dignidade pessoal. Resumo que eu digo assim, é de capa a capa. Leve em consideração que não são todos os crimes que são importantes também para você estudar. Você não precisa estudar o Código Penal do 121 até o último artigo lá, os 12 títulos do Código Penal. Não tem a necessidade de você fazer isso. Tem que pensar os principais crimes que são, em regra, da prática do delegado de polícia. Vocês vão perceber isso. A prova do Rio de Janeiro ela é uma prova teórica, obviamente, é prova, né? Conhecimento teórico, mas ela traz casos práticos da vida cotidiana do delegado. É interessante, quando a gente vai para o plantão, a gente percebe como que nós fomos bem preparados durante o certame, porque são questionamentos que fazem a gente gravar conhecimentos específicos que são aplicados na nossa prática policial. Então, eu vou fornecer esse material para vocês em PDF, os resumos desses 3 pontos. O Gilabert não escreve acerca dos demais títulos do Código Penal, é só pessoa, patrimônio e dignidade. O restante vocês vão ter que estudar por uma doutrina geral. Então eu separei para vocês aqui, vocês já perceberam? Olha só, o que vocês vão utilizar para estudar como doutrina geral. Eu recomendo o Kleber Masson. Eu acho ele mais completo do que o Rogério Sanches. Gosto muito da obra do Sanches também, mas eu acho o Masson mais completo. Então você vai estudar aqui pelos volumes 2 e 3 do Masson, né? É bastante coisa, mas aqui ele fala, vai do 121 ao 359T, toda a parte especial do Código Penal. Acho isso aqui muito importante. Estude então a parte generalista pelo Kleber Masson. Aí, a parte específica, vocês vão cair para dentro do Gilabert, não tem jeito. Quais são as obras que o Gilabert possui? Ele possui aqui, ó,
o livro de Crimes contra a Pessoa, que só ele escreveu. Essa edição aqui é de 2022, foi do meu concurso. É um livro grossinho. Ele tem o livro de Crimes contra o Patrimônio, que é a edição de 2021. Ele não reeditou. Tá? E ele tem também aqui Crimes contra a Dignidade Sexual. Esse aqui, salvo engano, é de 2021 também. É o mais antigo deles. Ele não reeditou esse livro. Sucede que agora, em 2025, ele se uniu ao Leonardo Schmidt Bem e ao João Paulo Martinelli e lançaram aqui, dentro da coleção do Schmidt Bem, Noções Fundamentais de Direito Penal, Lições Fundamentais, Parte Especial, Crimes contra a Pessoa. Olha só, são 866 páginas de crime contra a pessoa. Só homicídio são 150 laudas, ele falando de homicídio. Né? Vê aqui que eu marco todos os pontos para poder ter acesso rápido, enfim. 150 páginas só falando do crime de homicídio. Então, assim, você acha que vai ter alguma questão? Não é só isso. Aqui dentro do homicídio, ele fala sobre valor da vida humana, ele fala sobre disponibilidade e indisponibilidade da vida humana, de consentimento do ofendido, de teoria da imputação objetiva. Ele esmiuça a teoria da imputação objetiva, que é o vetor de raciocínio dele dentro do nexo de causalidade. Então é importante, vocês vão utilizar esses livros aqui como base também. E ele lançou também, junto com o Leonardo Schmidt e o Martinelli, a nova lei do feminicídio. Tudo acerca do feminicídio está dentro desse livro aqui de Crimes contra a Pessoa. Mas nesse livro aqui ele traz alguns pontos específicos que não tem no livro de Crimes contra a Pessoa, acerca da lei que criou o crime autônomo de feminicídio. Por exemplo, efeitos da condenação, os efeitos na lesão corporal, nos crimes contra a honra, na ameaça, nas contravenções de vias de fato, na lei de execução penal, nos crimes hediondos, etc, etc. Então, essas são as doutrinas de base que você vai ter que utilizar. Perfeito? Então, o meu resumo, aí que eu vou trazer para vocês, que nem é um resumo, né? Crimes contra a Pessoa já tem mais de 100 páginas aí de PDF de resumo desse livro aqui, que são 866 páginas. Então, dá uma sintetizada já. Resumi em 1/8 o material para vocês, né? São acerca de pessoa, patrimônio e dignidade sexual. Isso eu vou subir lá na plataforma para vocês. Tranquilo? Estudo de lei seca é muito importante, isso eu não preciso nem dizer. Você é operador do direito, você tem que saber manipular a lei seca. Extremamente importante. Não é regra no Rio de Janeiro, aqui no nosso concurso, cair questões acerca de lei seca, direto assim, lei seca. Você vai perceber que isso não é regra, isso não acontece. São questões de caso concreto para você, através de raciocínio jurídico, às vezes raciocínio lógico jurídico, chegar a uma conclusão e marcar a alternativa correta. Mas tem que saber a lei seca para poder se localizar no mundo jurídico. Jurisprudência. O que eu faço para estudar jurisprudência? Olha, eu sempre assinei e assino ainda o Dizer Direito, porque eu sempre observo lá, eu faço estudos cotidianos acerca disso. Eu indico o Dizer do Direito, porque é um site que tem organização direta acerca de matéria, e na matéria as disciplinas e os tópicos e subtópicos. Então ele filtra a jurisprudência, os informativos do STF e do STJ, que aliás você tem que assinar o sistema push lá nesses dois sites, é importante também. Mas no Dizer o Direito eles organizam de acordo com disciplina. Então você pode pegar lá, direito penal, aí tem lá crimes contra a vida, homicídio. Aí você abre homicídio, todos os julgados dos últimos 5 anos acerca do homicídio que pararam no STJ e STF. Então aquilo ali, aquela síntese é muito importante. Além disso, você vai ter que entrar no site do STJ e baixar lá a jurisprudência em tese do STJ. É muita coisa. Também o STJ tem uma organização sobre matéria e sobre os tópicos lá dentro. A disciplina, crimes contra a pessoa, patrimônio, etc., legislação. Então você tem que imprimir essa jurisprudência em tese. Isso sim cai na nossa prova objetiva. Você vai observar que tem umas questões nas provas objetivas que versam diretamente sobre posicionamentos do STJ, especialmente da jurisprudência em teses. Então isso é importante também. Outro ponto, videoaula. Não se canse de estudar videoaula, de assistir videoaula. Se você falar assim, eu estou cansado de assistir videoaula, você faz a seguinte pergunta para você mesmo. Eu já passei no concurso para delegado? Se você já tiver passado, não tem necessidade. Mas a videoaula é um instrumento importante para você condensar conhecimento, para você ter acesso através de outras formas de raciocínio e de cognição sobre as matérias. Isso é muito importante, assistir videoaula. Bota no 2.0, enfim, da forma que você se sentir mais confortável, mas é importante assistir videoaula. Você não pode descartar isso.
e formar o seu caderno, fazendo os seus resumos acerca da videoaula. Outro ponto, a questão da resolução de questões, exercícios. Olha, o estudo invertido é extremamente importante. Quando você já tem uma base, você necessariamente vai sentir a necessidade de migrar do conhecimento teórico para o conhecimento prático. Esse conhecimento prático você só adquire ou praticando, ou sendo delegado de polícia, ou praticando as questões de concurso, as questões anteriores de concurso. Então é importante aí você já estar fazendo questões. Eu sempre utilizei, existem diversos sites, plataformas para isso, eu sempre utilizei o Que Concurso. Gosto muito, ele faz estatística e tal. Então a minha estatística eu passei lá, à época da minha aprovação, mais de, 8 mil, quase 9 mil questões resolvidas. Isso é de extrema relevância. Então você vai ter que organizar isso. E como é que eu organizo tudo isso? Como é que eu vou organizar os meus estudos em um quadro? Ora, você vai separar os dias da semana. Agora que nós já temos edital aprovado, meu amigo, minha amiga, é renúncia total. Esquece isso de eu vou ficar domingo assistindo Netflix. Você vai estudar de domingo a domingo. No mínimo 5 horas por dia. E é isso. Não tem como você bater o edital pelo menos aí 5, 6, 8, 10 vezes de cabo a rabo se você não tiver uma carga horária intensa agora. Nós temos edital já previsto? O que se fala, o burburinho, é que esse edital pode sair em dezembro ou em janeiro. Certo é que antes de abril de 2026, esse edital tem que estar rodando na rua aí. Então assim, no melhor dos cenários nós temos aí 11 meses de preparação. No pior dos cenários nós temos 6 meses de preparação. Então você vai montar o seu quadro de horários, aí com 5 horas por dia. Nós temos 8 disciplinas no concurso, levando em consideração que penal se subdivide. Você tem penal geral, penal especial e legislação penal especial. Então, contabilizando penal, processo penal, administrativo constitucional, civil, medicina legal, e pensando que penal se subdivide em penal geral especial e legislação penal especial, nós temos aí 8 disciplinas. Você vai montar tópicos de blocos de 50 minutos de estudo por 10 de descanso, no mínimo 5 horas por dia. Ah, mas eu trabalho. Pois é, eu fui aprovado também trabalhando. Eu era inspetor de polícia, eu chefiava a delegacia e era professor universitário. E no meio de tudo isso, eu ainda fiz mestrado. E sou casado e tinha uma filha pequena. Então assim, é tudo uma questão de prioridade. O que você vai fazer na tua vida? Você vai priorizar a aprovação, a sua independência financeira e olha, é bom, tá? É bastante bom. A nossa remuneração é a segunda maior remuneração do Brasil. Você vai entrar aí ganhando R$ 26.800 por mês. Se você não tiver, né? Como no meu caso, eu carreguei aí 20%, vou fazer 25% de triênio do Estado. Então a remuneração é extremamente boa, vale a pena o sacrifício. Então monte aí seu horário de estudo, intercalando. Estudei penal geral, 50 minutos, penal especial, 50 minutos, legislação penal, processo penal e assim vai. Se possível, repetir. Você vai fazer o estudo teórico, leitura de lei seca, leitura de jurisprudência e, ao final, um pedacinho de resolução de questões. Isso é muito importante. Jordano, eu já devo me preparar para a prova discursiva e já pensando também em prova oral, durante essa preparação para a fase objetiva? Você deve fazer isso sim. Porque você tem que construir a ideia de marcar xizinho, mas a ideia também de construir textos, e nós vamos lançar curso para a prova discursiva também, construir textos respondendo às questões objetivas e construir raciocínios para responder de forma oral para a sua prova oral. Você já deve pensar nisso sim, tá bom? É fácil? Não, não é fácil. É bem difícil, é complexo. Mas é isso, é o preço que a gente tem que pagar. Tranquilo? Perfeito. Falei tudo isso, muito bem. Agora, eu encerrei aqui com vocês a questão do local, dos materiais, horário de estudo e etc. Perfeito. O que é que eu quero falar com vocês agora? Quero falar um pouquinho sobre questões pessoais. Questões pessoais aqui, 2. Vamos falar um pouco acerca de renúncia. Renúncia e motivação. Renúncia e motivação. São pontos bastante importantes. Renúncia e motivação. Perceba. Aqui durante o curso, nós vamos enfrentar algumas questões existenciais importantes. Você tem que fazer uma reflexão sincera, com honestidade,
a forma que você vem conduzindo, encarando os seus estudos, desde a graduação. Se possível, lá desde o ensino fundamental médio e graduação. Como é que você encara os seus estudos? Qual é o nível de seriedade que você emprega para os seus estudos? Qual é o nível de seriedade? Você tem que renunciar, ainda mais nesse período de edital aprovado, você tem que renunciar à sua existência, literalmente. Tem que continuar fazendo o exercício físico para manter a saúde mental, mas você tem que respirar o certame. Tudo tem que dizer respeito ao concurso. Você está vendo um jornal, viu uma notícia, você já pensa numa eventual capitulação. E assim vai. Então você tem que renunciar bastante da vida pessoal. A sua família tem que ter compreensão em relação à fase que você está passando, a fase que você vai se submeter. É muito importante. Vai ter que renunciar, às vezes, ao esporte, aos amigos, ao bar, à bebida. Tudo isso pode atrapalhar a sua capacidade cognitiva. Então você vai enfrentar questões existenciais, você vai ter ansiedade, vai ter insônia. Tudo isso faz parte da sua formação, né? Tem que renunciar, não tem jeito. Isso vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Você tem que viver para o concurso. Você tem que ter uma forma de fé. Ainda que seja fé no fato de não ter fé, né? Eu creio no meu ateísmo. Beleza. Então cria uma fé no ateísmo para você se motivar em relação a isso. Mas se você tiver fé em alguma divindade, se apega a isso, irmão. Porque é importante. Essa motivação do eu vou conseguir. Eu tenho um sonho de ser delegado para poder exercer autoridade pública. Beleza, é uma motivação. Bom, eu tenho um sonho de ganhar um salário alto. Beleza, é outra motivação. E assim vai. Busque alguma coisa que te motive, que faça você ter como mola propulsora essa preparação intensa nesses próximos meses aí. Quiçá não, né? Esses próximos 2 anos, porque o certame leva aí em curso entre a prova objetiva e a oral. Minha objetiva foi em abril de 22, a prova oral foi setembro, né, para outubro. Então você leva aí 6 meses só fazendo isso, Tá, outro ponto importante, autonomia. Crie autonomia, não terceirize o seu trabalho. O conhecimento é um processo de construção. Não crie mecanismos de autossabotagem. Não delegue ao seu professor a sua capacidade de conhecimento. Nós estamos aqui para auxiliar, para sermos um instrumento, pegar na sua mão e te carregar até o ponto. Mas quem tem que desenvolver autonomia de estudo, método de estudo, como eu vou estudar, sim, eu aprendi mais, aprendi menos, é você com você. A luta é pessoal. Não existe uma terceira pessoa que vai sentar lá e fazer a prova para você. A aprovação, meus caros, não cai do céu. Quem alcança a aprovação trabalhou e trabalhou muito para conseguir. Trabalhou muito. Nós fomos aí 10 mil inscritos que passaram 650 na prova objetiva para discursiva, que passaram 176 para a prova oral e que foram 114 aprovados. Então 1/3 desses alunos, desses candidatos, caíram na prova oral. Então, meu amigo, não cai do céu não. O troço é briga de rua, é pesado. O processo é muito melhor do que o atalho. Tome cuidado com tudo isso. É extremamente importante e relevante você considerar a autonomia, a necessidade de dedicação pessoal para poder alcançar o seu objetivo final, que é a aprovação. Tranquilo? Bem, passado esse ponto aqui, esses 30 minutos, dessas explanações, dessa enrolação com vocês, nós vamos aí no nosso segundo bloco iniciar os nossos estudos diretamente na nossa matéria. Nós vamos iniciar a análise do Código Penal, falar acerca dos crimes contra a pessoa, mergulhar nos crimes contra a vida e iniciar os estudos do crime de homicídio, seus posicionamentos. É muita coisa para aprender, para a gente estudar. Tá bom, gente? Então nos vemos aí no próximo bloco. Muito obrigado, forte abraço.